De batismo de alguns irmãos, de alguns adolescentes, irmãos em Cristo Jesus, pela sua grande obra da salvação em nossas vidas. Não é mérito nosso, mas é exclusivamente a graça, maravilhosa graça do Senhor. Você já abriu a sua Bíblia em Gálatas, o capítulo 2, o versículo 20, e convido você a permanecer com este texto aberto. Hoje nós não iremos uma meditação mais longa, mas nós queremos compartilhar com a igreja do Senhor Jesus aqui reunida, com o seu povo, sobre a realidade da vida cristã. A realidade, porque muitas perguntas surgem: o que é o cristão? Quem são esses que dizem que são representantes de Jesus? O que é, na verdade, a vida cristã? E o apóstolo Paulo, em um versículo aqui em Gálatas, nós conseguiremos hoje, ao meditar ainda que seja uma meditação breve, olhar para este texto e ver a realidade, a descrição, entender de uma forma clara, de uma forma objetiva, o sentido, o significado que é de fato estar em Cristo e dizer que somos cristãos, que somos representantes de Jesus. Portanto, então, você que abriu a sua Bíblia e você que já acompanhou a leitura feita pelo irmão Arthur, nós então iremos meditar e iremos extrair este ensinamento esta noite, entendendo a realidade da vida cristã. Infelizmente, muitas dúvidas há em nosso contexto, tanto em nossa cidade, muitas vezes em nossas famílias, em nossa nação, porque muitos se dizem evangélicos, muitos se dizem seguidores de Jesus, muitos se dizem aqueles que pertencem a uma igreja, mas quando são questionados ou quando são perguntados o que é de fato a vida cristã, ou qual é a realidade daqueles que estão em Jesus, ou como se deu todo esse processo, muitos não sabem responder. Mas o texto que foi lido, nós não poderíamos, ou às vezes poderíamos dizer aos irmãos que não precisaríamos nem explaná-lo, porque já está de uma forma tão clara e tão objetiva. Diante de uma triste realidade que nós estamos vivendo em nossos dias, diante de tantos falsos testemunhos, diante de muitas pessoas que se dizem evangélicos, se dizem seguidores de Jesus, mas não conhecem ou não sabem realmente a realidade da vida cristã. Mas também esta noite nós iremos testificar o batismo de 4 irmãos, que aqueles que acompanharam pela manhã, professaram sua fé em Jesus Cristo, a igreja testificou, a igreja testemunhou as palavras daqueles que assim foram pelo discipulado e vão continuar sendo discipulados pela liderança, pela igreja, e vão continuar crescendo em graça e maturidade em conhecimento do Senhor. Se por um lado temos uma triste realidade, louvado seja o Senhor, porque hoje você vai testificar uma realidade louvável, uma realidade boa, de pessoas que realmente estão entendendo e compreendendo a realidade da vida cristã. Não somente esses que vão batizar, mas a todos nós que estamos aqui como igreja do Senhor, precisamos de um entendimento, que nós precisamos caminhar em maturidade, crescer em conhecimento, crescer em conhecimento de quem é o nosso Salvador, de quem é o nosso Deus, o Deus que se revela por meio das Sagradas Escrituras, e assim vamos a cada dia mais sendo iluminados pelo Santo Espírito, sendo exortados pela palavra ao entendimento claro daquilo que as Escrituras diz acerca da vida cristã. E o texto que nós lemos de Paulo é o melhor que nós podemos assim descrever esta noite, uma das melhores sínteses em um tema que toda a Bíblia assim aponta e aborda, e assim podemos esta noite desfrutar deste ensinamento. Paulo então disse, conforme já foi lido, eu quero ler novamente Gálatas 2:20, só mais uma vez para frisar com os irmãos. Olha a realidade, a descrição da vida cristã. E diz assim o texto: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ao olhar também o contexto de Paulo depois de Cristo, é uma das figuras mais importantes da realidade do cristianismo.
além de discípulo de Cristo, é o principal divulgador e propagador da mensagem do Evangelho, um grande evangelista, aquele homem que plantou várias igrejas, aquele que foi açoitado por causa do Evangelho, aquele que anunciou as boas novas aos gentios, aos gregos, aos judeus, aquele que pregou em todo momento, em todo instante, anunciando as boas novas. Muito bem sabemos que o cristianismo, sim, tem como algo a destacar acerca da vida do apóstolo Paulo, como aquele que propagou a mensagem das boas novas, aquele que propagou o Evangelho. E ele escreveu muitos livros no Novo Testamento, conforme já testificamos, e assim, vários dos seus escritos, assim como o livro de Gálatas, a cartas aos Gálatas, para defender o verdadeiro Evangelho, conforme o contexto de Gálatas. E se você que já leu Gálatas, você pode lembrar que os irmãos aqui estavam esquecendo do Evangelho, estavam olhando para outro Evangelho que não era o Evangelho que Paulo havia pregado. E Paulo então exorta, então Paulo vai trazendo a realidade, descrevendo o que é de fato a vida cristã. E foi o próprio apóstolo Paulo que disse em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E também em Filipenses 3,17 o apóstolo Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, olhando para Cristo e apontando para Cristo. Paulo então assim ensinava e estava por meio da sua vida, do seu viver diário, a proclamar e a propagar o Evangelho, apontando tão somente para Cristo Jesus. Portanto, o nosso desejo, mais uma vez, esta noite é, diante desta passagem, informar, inflamar os corações e incentivar aqueles que já estão aqui, que estão acompanhando, que ainda não estão em Cristo Jesus, ou que ainda não desceram as águas do batismo. Informar aqueles que estão iniciando a jornada cristã, os candidatos ao batismo, aqueles que estão iniciando esta caminhada, dizendo da realidade da vida cristã. Inflamar os corações daqueles que já estão em Cristo Jesus, para que possam ser despertados e ser novamente resgatados em seus corações o desejo e cada vez mais este temor, este fervor de seguir a Cristo Jesus. E também aqueles que ainda estão de uma certa forma indecisos, ou ainda estão a caminhar somente como espectadores, como coadjuvantes, mas que entendem e possam olhar para o Evangelho, mediante a fé em Cristo Jesus, pela obra sobrenatural do Espírito, a caminhar juntamente conosco nesta santa peregrinação até a volta de Cristo Jesus. Portanto, então, irmãos, para enxergarmos a vida cristã de uma forma descrita, de uma forma simples, apresentada por Paulo, nós dividiremos esta pequena devocional esta noite em 3 descrições, em 3 partes. Em primeiro lugar, a descrição da vida cristã. Se você está com o texto, você pode olhar comigo, e quero começar com a parte A do versículo, que Paulo está dizendo, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo descreve a vida cristã em duas dimensões, a morte e a vida. Morte, fomos crucificados com Cristo, e a vida, Cristo vive em mim. E o que ele quer dizer isso para mim e para você esta noite, entendendo e olhando ao texto esta descrição, e a realidade da vida cristã é que nós estamos morrendo para o nosso velho homem, para o mundo, para a nossa velha natureza, e assim então estamos dizendo que Cristo Jesus vive em nós, e não é mais as nossas atitudes, porque fomos de fato crucificados com Cristo. E o que significa fui crucificado com Cristo? A resposta óbvia que nós podemos descrever esta noite é, nós morremos com Cristo, e assim morremos para o pecado, morremos para nós mesmos, conforme Gálatas 20, conforme Gálatas 2:20 já foi lido, e nós estamos meditando Romanos 6:2, e o verbo crucificar está, tanto foi crucificado, e a cada dia o velho homem, e por mais que nós vamos esta noite estar aqui, vendo o batismo, o velho homem tenta cada vez mais lutar contra a obra do Espírito contra o homem interior, e por isso, dia após dia, este homem precisa ser crucificado. Então, este já foi crucificado, mostra no sentido de um passado
perfeito, na voz passiva, no modo indicativo, e agora está mostrando também de um modo presente, que já de uma ação cumprida, e assim continuamente nós vamos caminhando. Ou seja, fui crucificado. A partir do momento que nós fomos tocados pelo Espírito, que o Espírito agiu em nossos corações, entendemos o Evangelho, reconhecemos Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, porque isto é obra exclusiva do Espírito em nós. Assim então entendemos que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, e por isso estamos sujeitos ao senhorio de Cristo, e não mais a nossa velha natureza, e não mais o nosso velho gosto, mas sim sujeito àquele que deu a vida por nós. E ainda ele continua dizendo que agora que eu estou sendo crucificado, o velho homem já não vive mais, mas alguém vive em mim, e esse alguém é Cristo Jesus. Portanto, agora não são mais os meus passos, não são mais os meus pensamentos, não são mais as minhas atitudes do velho homem que eu devo buscar, mas eu devo estar andando em conformidade com aquele que me salvou, com aquele que me resgatou, com aquele que eu fui crucificado com ele, e assim, portanto, esta é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Ao usar o termo crucificar no passado, tanto no presente, na voz, do modo indicativo, Paulo estava nos informando que a obra de Cristo na cruz, que nos foi imputada, ou seja, algo foi realizado por outra pessoa em nosso favor, não dependeu de nós, não dependeu de nenhum de nós que estamos aqui, mas foi tão somente a ação do Espírito Santo, porque a fé é um dom de Deus, a salvação é um presente de Deus para homens, e por isso não é obra de ninguém, mas é obra exclusivamente de Cristo Jesus. E é um dom de Deus com a consequência permanente da sua graça. É graça sobre graça do Senhor que nos faz estar aqui esta noite. Atos capítulo 5, verso 5 ao 30, capítulo 5, verso 30 ao 31 diz assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como um príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados, apontando tão somente que é Cristo Jesus, é em Cristo que nós somos crucificados, é Cristo que vive em nós, e esta é a realidade da vida cristã. Seguindo ainda o texto, nós podemos dizer aos irmãos esta noite, conforme também, e assim esse modo que vamos viver, crucificar a carne, mortificar os desejos, isso só é possível por causa que Cristo está em nós por meio da ação do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, olha, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós fomos, então, identificamos com Ele na morte pelo batismo, e Ele nos dá força por meio do Santo Espírito, assim, em o viver nele, a vencer as tentações e a lutar contra os pecados dia após dia. Sem Jesus Cristo nós estaríamos fracassados, estaríamos condenados, e todas as nossas tentações, e todas as nossas lutas contra o pecado, contra a nossa inclinação para o mal, não seria possível vencermos, mas hoje Cristo em nós, uma ação do Espírito Santo, podemos assim dizer aos irmãos, e assim conforme o texto está afirmando a nós esta noite, só podemos de fato vencer o velho homem, estando em Cristo Jesus. Não é uma obra nossa, não é obra de nenhum de nós, mas é somente por meio de Cristo Jesus. E ainda prossigo dizendo, irmãos, Romanos 6, o verso 1 ao 4, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Só vamos viver uma nova vida mediante a Cristo Jesus. Além do que a lei foi cumprida em Cristo, logo não vivemos mais em busca de justiça própria, em busca dos nossos próprios direitos, pois jamais conseguiremos. E hoje, somente em Cristo Jesus, poderemos ter a verdadeira vida em Cristo
poderemos ter a verdadeira vida que nos diferencia de toda e qualquer circunstância neste mundo. Nós estamos crucificados com Cristo. A lei já não condena mais, porque Cristo cumpriu toda a lei no seu corpo. Assim como também vai dizer em Gálatas, o pecado já não nos domina mais, pois estamos mortos, e os nossos desejos não nos escravizam mais, porque somos de outro Senhor, e isto nos leva à dimensão, como Paulo diz, da descrição da vida cristã, porque Cristo vive em mim, e como Cristo vive em mim pelo seu Santo Espírito, o Espírito Santo assim nos permite andar em novidade de vida, para que sirvamos e caminhamos com graça, com misericórdia, dia após dia. E por meio do Espírito que agora vive em nós, Cristo em nós, pelo Santo Espírito, produzimos frutos por esta transformação. E que frutos são esses? Produz frutos para a superação de morrermos, para dar frutos. O interessante é que antes de Cristo éramos inúteis e ainda hoje continuamos sendo inúteis, mas em Cristo Jesus morremos para nós mesmos, morremos dos nossos pecados, morremos daquilo que nos separava do Senhor e hoje vivemos em Cristo para assim dar frutos para a glória de Deus. A satisfação de que Cristo vive em nós, esta é a esperança da glória, não é uma satisfação pessoal, mas a esperança da glória. Produz força, submissão, a força no sentido que não é a nossa força, mas a força que vem de Deus. Produz santificação. O pecado vive em mim, mas ele não domina. O Cristo vive em mim. Por isso o pecado ainda, por mais que nós estamos neste corpo corruptível, ele ainda tem as suas inclinações em nós diariamente, mas Cristo vive em nós e hoje em Cristo podemos ter a força por meio do Espírito Santo para sermos assim moldados à sua semelhança e vencermos as tentações. Produz também a socialização em Cristo Jesus, porque Cristo não morreu por um indivíduo para viver isolado, mas sim para que possamos, como um povo, sermos assim aqueles que caminham em direção a Canaã, aqueles que estão caminhando em direção ao céu. Fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E isto faz toda a diferença. Se vivemos realmente da forma que como viveremos antes de Cristo, nós estaremos fadados ao fracasso. Graças a Deus por sua misericórdia, pela sua rica e insondável misericórdia que nos alcança, o seu amor, a sua graça e nos faz viver de uma forma que glorifique ao Pai por meio de Cristo Jesus. Só é possível ter a verdadeira vida aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto ainda prossegue, quero caminhar, a dinâmica da vida cristã, e agora a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Do contrário que muitas pessoas estão pensando que, olha, eu vou curtir a vida quando eu estiver 30, 40 anos, assim é que começa a desfrutar da vida. O apóstolo Paulo está dizendo que a vida só faz sentido a partir do momento que nós vivemos esta vida pela fé no Filho de Deus em Cristo Jesus. Por mais que você possa estar aqui e ainda não está em Cristo Jesus, mas o texto e a vida cristã, a descrição da vida cristã, a dinâmica da vida cristã, o sentido para nós realmente não é quando nós estamos desfrutando da vida por conta de conquistas, por conta de questões financeiras, mas o fato é de estarmos em Cristo Jesus. Porque assim agora a nossa vida tem sentido. A vida em Cristo ainda neste corpo, ou seja, continuaremos, por mais que neste corpo corruptível, por mais que neste mundo tenebroso, continuaremos a caminhar, mas com uma esperança. A vida que agora vivo, já não vivo mais como era antes, mas Cristo vive em mim, porque fui crucificado com Cristo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Foi assim que os nossos irmãos no Antigo Testamento foram salvos. Não foi por causa dos sacrifícios, não foi por causa dos méritos, mas a fé nas promessas que apontavam para Cristo Jesus. Vivemos pela fé no Filho de Deus. A vida em Cristo, que agora nós vivemos neste corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus. Somente a fé, como assim
a Reforma Protestante tanto bradou e ainda até hoje este eco ecoa até os nossos dias. Não é por méritos, não é por questões humanas, mas somente a fé em Cristo Jesus, que assim vamos viver de uma forma que glorifica o Senhor. Porque sem fé, a palavra do Senhor vai dizer, é impossível agradar a Deus. Sem fé no Filho de Deus, é impossível sermos aceitos por Deus, ou sermos aqueles a qual vamos orar e Deus vai ouvir as nossas orações. Se não estivermos em Cristo Jesus, de nada vai adiantar. A vida cristã não é vivida pelo esforço, como já falamos, mas ela é pautada tão somente pelo poder do Espírito, quando assim agarramos as promessas, conforme as Sagradas Escrituras nos mostra, pela fé em Cristo Jesus. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. É isso que me faz, irmão, irmã, e você que está aqui esta noite, andar diferente. E a vida que eu e você vivamos, e assim caminhamos dia após dia, vivemos pela fé no Filho de Deus. Não vivemos com esperança nas coisas que são passageiras, mas naquilo que é eterno, naquilo que é de fato e aponta para o sagrado, que aponta para Cristo, que aponta para que um dia desfrutaremos para todo sempre da eternidade com Cristo Jesus. A vida cristã é vivida pela fé, a promessa de que tudo que Deus prometeu por meio de Cristo Jesus, Ele irá cumprir. Amém, irmãos? Esta é a descrição da vida cristã. E assim, caminhando para encerrar, irmãos, quero ainda dizer aos irmãos, conforme nós podemos meditar esta noite e dizer que a demanda da vida cristã que Paulo agora coloca para o final, e ele diz as seguintes palavras. Paulo descreve a vida cristã como estar crucificado e deixa claro que Cristo vive em nós. E esta dinâmica não se dá somente no sentido, em nosso corpo lutamos para conformarmos assim a imagem e semelhança, vivendo pela fé no poder do Filho de Deus, em Cristo Jesus. Mas qual é o propósito então de existirmos? O apóstolo então termina esse versículo dizendo, e aí ele vai dizer, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Além de Paulo mostrar o motivo, mostrar a descrição da vida cristã, ele aponta que Cristo sim veio para obedecer ao Pai, e assim obedecendo ao Pai, consequentemente alcançou a mim e a você, mas isto mostra que Ele amou e se entregou. Ó, com grande amor, um grande amor que não merecíamos. Além de informar o motivo que, de toda a execução do plano da salvação em Cristo Jesus, Paulo agora também termina dizendo, do amor de Deus. Paulo quer com que essa frase possa mostrar para mim e você, irmão e irmã que está aqui esta noite, o grande amor de Deus, rico em misericórdia. Ele nos amou primeiro, Ele veio até nós. Estávamos, conforme vai dizer Efésios capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados, e por graça e misericórdia Ele nos alcançou. E também em Efésios capítulo 1, versículo 5 ao 6, diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Perceba, irmãos, que nós não somos os centros, mas tudo isso aconteceu por meio de Cristo Jesus, para o louvor e glória do Deus Pai. Já parou, irmãos, para pensar que Deus, Ele não precisaria executar todo este plano, porque Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nada, mas a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia recaiu sobre nós por meio de Cristo Jesus, e hoje aqueles, eu e você, que estávamos separados, distantes do Senhor, estamos perto do Senhor por meio de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, por meio do seu Filho, o Filho de Deus, que assim amou e se entregou para satisfazer o Pai e, consequentemente, alcançar homens e mulheres, você e eu que estamos aqui esta noite. Olha que graça maravilhosa. Não merecíamos tamanho amor, mas Ele nos amou. Éramos desprezíveis,
mas Ele, por sua graça, por meio do seu Filho, nos conduz agora à eternidade. Éramos, irmãos, como ovelhas sem pastos, que andávamos vagando para um lado para o outro, desorientados, perdidos, sem rumo e sem direção, como muitos estão em nosso redor, em nossa família, em nossa sociedade. Mas em Cristo, crucificados em Cristo, mortos em Cristo, Cristo vivendo em nós, temos a esperança da vida eterna, da glória eterna, e por isso podemos desfrutar deste amor. Quando nós vamos ver, irmãos, assim diante da profissão de fé de manhã e mais agora, declarando a sua fé em Cristo Jesus, isto mostra, irmãos, que esta mensagem, podemos dizer, e aqui com toda certeza, que todos nós podemos morrer, passar um dia, mas a mensagem do Evangelho continuará sendo pregada e anunciada, e salvando corações, e salvando homens e mulheres, salvando os eleitos de Deus, salvando a igreja do Senhor, porque Cristo morreu não para possibilitar, mas para salvar. A cada gota de sangue vertido na cruz não foi em vão, mas foi sim para comprar, para salvar um povo, redimir um povo, lavar dos seus pecados, para que podemos assim estar com Ele para todo sempre. Assim então, irmãos, Paulo mostra este amor de Cristo que se entregou por nós. Não somos o centro, mas em tudo isso Deus é glorificado e aponta para Cristo. E consequentemente, Cristo nos amou porque Ele obedeceu ao Pai e assim executou todo o plano de salvação, de redenção, para que o Pai fosse exaltado e glorificado. Em poucas palavras, digo, irmãos, que esta é a descrição da fé cristã. E assim quero dizer aos irmãos e terminar com Romanos capítulo 15, o verso 8 a 9, que diz assim: Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Pois, por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. Bendito seja ao Senhor, Deus maravilhoso, por meio de Cristo Jesus, que aqueles que estavam separados, agora são um só povo, aqueles que estavam dispersos, sem direção, agora têm uma direção, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, por graça e misericórdia, por meio da fé em Cristo Jesus, temos a vida, a verdadeira vida. Concluo dizendo, irmãos, você é cristão, você de fato vive para Cristo, ou você vive para satisfazer os seus pensamentos, o seu coração, satisfazer as suas vontades? Se você é cristão e você está aqui esta noite, você precisa entender aquilo que Paulo disse aqui em Gálatas capítulo 2, o verso 20. Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aqui eu quero só dizer aos irmãos, é lamentável quando aqueles que se dizem cristãos acham que podem viver conforme os seus pensamentos, conforme os seus corações, e vivem uma vida apontando para o velho homem, mas não estão apontando para o Cristo ressurreto, Filho de Deus. É lamentável quando aqueles que um dia professaram sua fé, desceram as águas do batismo e ainda continuam vivendo conforme os seus pensamentos, conforme as suas convicções, e nós vamos assim olhar e testemunhar e testificar e nós não vemos nada de Cristo nessas vidas. É lamentável, e aqui fica um alerta para a minha vida e para a sua vida esta noite. Você de fato está crucificado com Cristo? Você de fato é aquele que morreu para as suas concupiscências, morreu os seus pensamentos e Cristo vive em você? Ou você ainda está vivendo conforme o seu achismo, conforme o seu pensamento? Eu quero dizer que, infelizmente, tem muitos que ainda estão dentro da igreja, foram até batizados, mas ainda continuam a viver para os seus desejos. E isto não é
a descrição da vida cristã, porque os filhos de Deus, aqueles que servem a Cristo, porque só são filhos aqueles que têm o Filho, eles vão viver para satisfazer ao Senhor, para se parecer com Cristo dia após dia. E para os que vão se batizar, ou aqueles que ainda estão a caminhar um discipulado, a afirmação, quero dizer aos irmãos, para vocês olhem para Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não fique esperando que vai vir outro Cristo, que vai acontecer alguma coisa mirabolante em sua vida, ou que alguma coisa tem que acontecer para mim seguir a Jesus. Se você já entende o Evangelho, se o Espírito está trabalhando no seu coração, se você tem clareza das doutrinas do Evangelho, você tem clareza de quem é Jesus Cristo, Filho de Deus, o que te impede a caminhar, a seguir a Cristo Jesus, a tomar esta decisão de descer as águas do batismo e professar esta fé pública diante dos irmãos e da igreja e da sociedade, dizendo que Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. Porque se você viver para agradar as suas vontades, você vai caminhar para a perdição eterna. Tanto se você que ainda não está em Cristo, tanto você que está em Cristo, se você vive para agradar as suas vontades, ainda que esteja no hall de membros dessa igreja, ainda que venha todo domingo nesta igreja, você está indo em direção ao inferno. E naquele dia você vai ouvir da boca de Jesus Cristo, ou da boca do Deus Pai: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque você viveu para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, não para a glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, dos irmãos e das irmãs, da congregação dele neste lugar. Que de fato seja uma congregação de convertidos de Deus e de não convencidos do Evangelho. Porque o que nós temos em nossos dias são muitos que são convencidos do Evangelho, mas não são convertidos de Deus. Que Deus trabalhe por meio do Espírito no meu, no seu, no nosso coração, e que sejamos assim moldados à imagem e semelhança do seu Filho, porque Cristo vive em nós, e que possamos bradar por este bairro, por esta cidade, para onde estivermos, que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. E assim vamos seguir, cantando, louvando, ajudando, servindo uns aos outros, até Cristo voltar, até estarmos com Ele para todo sempre. Feche os seus olhos, os irmãos já foram se trocar, os que vão descer as águas do batismo, e em seguida já vamos iniciar este momento. Maravilhoso Deus, somos tão falhos, pecadores, limitados, mas a Tua graça é soberana sobre nós. A Tua graça, o Teu amor, o Teu Espírito, que opera em nós, que nos convence do pecado, que nos faz viver a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que de fato Cristo viva no meu coração, no coração dos homens, casados, solteiros, das mulheres casadas, solteiras desta igreja, dos mais velhos aos mais novos. Que de fato tanto os nossos amigos, familiares, colegas do trabalho, a sociedade possa ver que Cristo vive em nós. Que muitas vezes tantos cristãos que se dizem cristãos, mas acabam vivendo uma vida que não aponta, não reflete, não mostra Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quebranta o coração dos meus irmãos, quebranta o meu coração, quebranta o coração da Tua igreja neste lugar, e que abandonemos o velho homem, abandonemos a velha natureza, ainda que neste corpo corruptível, ainda que o pecado, a luta constante, as tentações venham, mas possamos por meio de Cristo, através do Santo Espírito, por meio da palavra, sermos fortalecidos, alimentados dia após dia, a caminhar para a glória de Deus Pai. Sustenta aqui os que são convertidos há um bom tempo, e que se porventura eles estão vivendo conforme os seus pensamentos, que eles se voltem para Cristo Jesus esta noite.
que por muitas vezes, por passar dos anos, passar dos tempos, vai se perdendo o fervor no coração de homens e mulheres, e Cristo cada vez mais vai sumindo da vida de homens e mulheres, e cada vez mais o velho homem vai tomando espaço, e muitas vezes vem o egoísmo, muitas vezes vem tantos pecados em nós, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Também os novos que vão agora, ó Deus, descer as águas do batismo, que eles possam dia após dia olhar e viver para Cristo, e não viver conforme as suas concupiscências, conforme os seus pensamentos. Tem misericórdia desta igreja, Senhor, porque assim como o Senhor vai cobrar de mim como pastor, de todos os membros, que possamos estar cientes da tamanha responsabilidade que temos, se professamos a fé em Cristo Jesus, que de fato possamos entender verdadeiramente a descrição da fé em Cristo Jesus, a descrição da vida em Cristo Jesus, de alguém que foi crucificado, de alguém que não vive mais, mas Cristo vive em nós, pela fé no Filho de Deus, por causa deste grande amor e misericórdia que nos alcançou. É assim que oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.